Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manual do Projetor. E está começando agora a nossa 7ª aula do curso de Projeção Astral. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa é a nossa 7ª aula do curso de Projeção Astral gratuito que a gente está dando aqui no canal. Se você ainda não assistiu às outras aulas, vou estar deixando algum card aqui no vídeo, tá? Você dá uma clicadinha lá e assiste as outras aulas, porque tá um conteúdo muito bacana, muito interessante e também é bom para que você entenda todo o conteúdo até você chegar nessa parte aqui que a gente está falando. A gente está falando aqui dos obsessores, né, dos espíritos obsessores e assediadores. Então é muito importante você ter visto as outras aulas para até chegar nesse capítulo aqui, para você entender melhor o que será dito e explicado aqui. E queria dar outro recadinho também para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aqui no nosso canal. Ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos dos canais que serão postados aqui. Comenta se você tiver alguma dúvida sobre o curso ou qualquer outra coisa que você queira escutar. E também compartilhe com aquela pessoa que gosta sobre assuntos espirituais, né? Que assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. E fazendo qualquer ações dessa, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar ele para mais pessoas, certo? Hoje eu não vou ficar de muita enrolação de linguiça não, a gente vai direto aqui no conteúdo, tá? Porque ainda tem muita coisa a ser dita, principalmente nessa parte dos espíritos assediadores e obsessores, né? E então, sem mais delongas, sem mais enrolações, sem mais extensão de linguiças, bora pro conteúdo. A gente parou aqui, né, nos seres espirituais. A gente falou mais ou menos de quanto mais o nível de inteligência do médium ou da pessoa, mais, no caso, o nível de inteligência de assédio dele também vai aumentar, certo? Então vamos continuar a leitura aqui. Onde eu parei aqui? Tá, beleza. É fundamental o nosso estudo e aprofundamento acerca de cada assunto para que essa comunicação entre os mundos seja sempre consciente. Infelizmente, há muitos espíritos ainda ignorantes que se aproveitam da nossa inconsciência para nos influenciar de maneira maléfica, o que faz com que os espíritos obsessores passem a perseguir pessoas querendo prejudicá-las. A maioria dos casos de obsessão frequentemente acontece por conta de conflitos desta ou de outras vidas. Quando algum espírito que se sentiu prejudicado pode desejar vingar-se e tentar desenvolver as dores que sentiu ao seu causador. O ódio lhe cega a consciência e o seu desejo de vingança passa a ser o motivo da sua existência. Além disso, essa situação pode ser também causada pelo sentimento de inveja de um espírito que, em função da sua inferioridade moral, não consegue aceitar a prosperidade do encarnado, queimando intensamente dentro de si o desejo de destruir aquilo que ele não conseguiu em vida. Assim, passa a hostilizar a vítima e, se conseguir sintonia, consegue provocar vários desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. Outro motivo que pode levar um espírito a ligar-se a uma pessoa é o descuido dela, que pode atrair entidades inferiores através dos seus atos, palavras e pensamentos vagos. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Dizem os mentores: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Como foi dito, afinidade gera afinidade. Você só atrai aquilo que o seu ser é, e por muitas vezes o orgulho, a vaidade, a avareza e todos os vícios da carne geram atrações a entidades inferiores. Nem todos os obsessores têm intenções malignas em seus corações. Muitas vezes são entidades que ainda não se desprenderam de algum desejo material que
que ainda prevalecem em seu coração. Por exemplo, digamos que você é um viciado em bebidas alcoólicas. Dentro do nosso campo magnético contém todos os nossos pensamentos, atitudes e emoções. Digamos que você está passando por uma rua e nessa rua tem um espírito desencarnado que ainda está preso ao vício do álcool. Ele então consegue ler as suas emanações mentais e verá que você também é viciado em bebidas alcoólicas. Automaticamente, ele já se prende a você por questões de afinidade. E assim, com a conexão energética feita, ele potencializará mais ainda essa vontade de beber. Muitas vezes, causando situações que faça você ir atrás da bebida, para que assim ele também possa sentir a sensação da bebida novamente, ficando dentro do seu campo magnético e tendo as mesmas sensações que você tem. E isso acontece com qualquer tipo de vício que você tenha. Muitas vezes você não tem só uma companhia espiritual, e sim várias, fazendo com que o seu vício se torne ainda mais descontrolado. A influência sobre as suas ações que te levarão à bebida irá aumentar drasticamente. Essa regra também serve para palavras de baixo escalão, palavras de maldições, por assim dizer, palavras negativas e pensamentos destrutivos que são um imã para espíritos inferiores. Vamos lá, vou dar uma explicadinha aqui rapidinho. Então, igual como já foi dito aqui, afinidade gera afinidade. Literalmente, cara, você tem um campo magnético, tudo que você, na sua aura, tudo que você faz na sua vida, tudo que você pensa, você está jogando. Só uma imaginação para você entender mais ou menos como funciona. Pelo menos é assim que eu vejo fora do corpo, né? A gente tem um campo magnético, certo? A nossa aura ela fica em torno da gente, meio que fazendo assim, meio que um funil, assim, virando para cá e cobrindo todo o seu ser. Nesse campo, vou dar um exemplo assim, que você, igual foi dito, você bebe, tá ligado? Você é viciado em bebida. Vai ser jogado como se fosse uma telinha, imagine tipo assim, uma telinha de celular, flutuando assim, ó, na sua aura. E cada telinha dessa tem momentos da sua vida que no caso você bebeu, são lembranças da sua bebida, entendeu? Memórias. E nisso o espírito que está te olhando, que está vendo o seu campo magnético, vai ver aquilo lá. Então ele vai pensar, opa, esse cara aí toma ruim, eu tô numa vontade de beber hoje, eu vou colar nesse cara. É onde às vezes ele cola, e como eu falei aqui, nisso dele colar em você, ele vê que você é mais fácil você se entregar à bebida, no caso, ele vai começar a provocar reações no seu externo para provocar o seu interno para que você sim possa beber. Vou dar um exemplo que o gatilho para você beber é uma briga. Você tem uma esposa, marido e mulher. O gatilho para você beber é a sua mulher vir na sua orelha. O que ele vai fazer? Vai ficar na orelha da sua mulher para sua mulher chegar em você e para isso você pegar e começar a beber. É assim que eles trabalham. É igual eu sempre falo para as pessoas. Do mesmo jeito que existem facções criminosas aqui no plano físico, cara, no astral é 10 vezes pior. Porque lá eles estão no invisível, lá eles podem fazer planos contando com esse invisível, onde que eles te pegam em várias situações da sua vida, que se você não tiver esperto, meu amigo, você cai mesmo, você se envolve com drogas, bebidas, jogos, vícios e muito mais, levando até você poder você mesmo tirar sua própria vida. Muitos suicídios que acontecem, pode colocar em 90% dos suicídios que acontecem são por conta dessas facções criminosas que existem no astral. Vamos dizer que existe um disco tormento. Quando você contrata, faz algum trabalho, né, no caso de macumba, algo do tipo, você vai contratar essa agência, esse disco tormento. Toda essa equipe espiritual no astral vai te prejudicar em muito, até que você faça aquilo que eles querem, entendeu? Então o assédio espiritual não é brincadeira. E aquilo lá não adianta você ficar indo na igreja, ou centro espírita, ou centro de umbanda, fazendo, entre aspas, o que você acha que tá fazendo certo, né, indo nesse lugar, mas fora deles você ter uma vida moral lixo, entendeu? Porque o que vale para você não ser muito assediado é a sua moralidade. Beleza, vício também gera assédio, gera muito.
Mas quando você tem uma firme e forte convicção da sua moralidade, você ainda tem um pouco de... Você ainda segura um pouco os seus desejos, os seus vícios, entendeu? Então a moralidade da gente é a nossa maior arma contra espíritos assediadores e obsessores. Não existe arma melhor do que essa, a sua moralidade como ser humano, como ser de luz, como um espírito encarnado, certo? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Como posso saber se estou sendo obsediado ou obsediada? A obsessão, como dita, acontece primeiro nos pensamentos negativos e autodestrutivos com a vida. É sempre um dos primeiros sinais pelo qual a pessoa passa a ter. Ela começa com uma rotina de pensamentos negativos. Por exemplo, ser uma pessoa contraditória sobre a vida. Pessoas obsediadas sentem a necessidade de espalhar pensamentos infundados que atingem negativamente outras pessoas ao seu redor, desprezando outras pessoas, humilhando-as com palavras e atitudes que muitas vezes parecem inofensivas para ela. Começam a ter ações das quais a pessoa não sabe por que cometeu, pois sente um impulso incontrolável, principalmente quando se encontram com raiva ou ódio de algo ou alguém. Começam então a ter mania de perseguição, sentindo-se perseguidas por todos e começam a escutar coisas estranhas ao seu redor. Geralmente não gostam de seguir padrões morais e muitas vezes quebram qualquer tipo de regra e a ética é totalmente descartada nas atitudes e nas comunicações de palavras. Não conseguem enxergar saídas para certas coisas e nem pontos positivos em nada, pensando e esperando sempre o pior das coisas, e a pessoa sente-se estranhamente cansada e sobrecarregada. Então esse é um dos primeiros sinais. Seus pensamentos intrusivos demais, pensamentos muito destrutivos sobre a vida. Qualquer coisa que aconteça com você, você não consegue achar uma solução melhor ou plausível para aquilo que está acontecendo, porque a primeira semente que eles plantam são os seus pensamentos, são aqueles pensamentos corrosivos que ficam o dia inteiro na sua cabeça, aqueles pensamentos destrutivos. Você tem que ficar muito ligado com isso aí, que às vezes pode ter boi na linha. Vamos agora falar dos tipos de obsessores. Obsessores simples. O indivíduo sabe que algo negativo o influencia. Geralmente, há comportamento de vício e prazeres imediatos. Há o costume de criar problematização e empecilhos a todo tipo de causa. Pode também identificar as manifestações de ruídos. Então, a obsessão simples é essa. Você saber que você está sendo, igual eu falei, você tem muito pensamento negativo, muitas visões destrutivas sobre a vida, você não consegue controlar muito seus vícios, tanto bebida como droga, mulheres, jogatina, qualquer outro tipo de vício que você tenha na sua vida, o seu controle sobre ele é muito fraco. Então isso é um sinal muito forte de uma obsessão, porém simples. Mas não, às vezes você pode estar com um obsessor simples, um obsessor fascinado e os obsessores subjugadores que a gente vai falar. Você pode estar com as 3 obsessões, entendeu? Não tem essa de só uma, pode estar com várias. Depende muito do que esteja acontecendo na sua vida. E o segundo tipo agora são os obsessores fascinados. Neste tipo de ataque não há mais o próprio poder de decisão. Suas ações são controladas por uma força maior e inexplicável. É característico o isolamento, pois o espírito tentará afastar a pessoa da luz e dos bons amigos. Ao abandono de questão da espiritualidade, arrogância e prepotência passam a ser constantes. Então esse já é um pouquinho de um assédio um pouquinho mais forte, né? Que é aquela que literalmente você é controlado pelas suas emoções. Você sentiu uma emoção ali, uma raiva, algo do tipo, já é explosivo. Se você explode, depois que você explodiu, você vê aquele tipo de consequência, aí que você, nossa, o que eu tô arrumando? Literalmente você não tem controle sobre as suas ações em momentos de emoções mais fortes. Você não tem controle. Porque literalmente quando você tá desse jeito, mais desequilibrado com esse tipo de ação, você vira uma marionete ali pros caras ali, e eles conseguem fazer literalmente tudo que eles queiram.
E com essa parte deles querer te isolar, você da sua vida social e do mundo também, literalmente, de qualquer tipo de pessoa que possa te trazer uma presença boa, isso é muito preocupante, porque nisso você pode entrar em um estado depressivo, de desânimo total com a vida e pode chegar até, às vezes, a cometer um suicídio, que é um caso um pouco mais grave. Então a gente tem que ficar ligeiro também nesses sinais, onde a gente não consegue se controlar muito a nossa impulsividade quando a gente está em algum momento de emoção mais forte. E os obsessores subjugados. A pessoa passa a ser totalmente controlada, a total ação de acordo com o desejo do espírito. O corpo passa a ser a moradia do obsessor, estando perto ou não, o qual sugará toda a sua energia. Para esse tipo de obsessão, na maioria dos casos, somente a ação de uma outra pessoa ou entidade de luz maior será capaz de reprimir o espírito invasor por algum tempo, dependendo do processo de obsessão e conduta do obsediado. Então esse já é um caso um pouco mais forte. Esse tipo de obsessão, quando literalmente o espírito está subjugando você, subjugando a sua vida e tendo controle literalmente sobre as suas ações, literalmente eles têm. Você acha que você está no seu controle, mas não está. Eles estão ali manipulando você energeticamente através do seu cérebro. É igual, eu acho que eu já falei na aula anterior, a tecnologia que eles têm do outro lado para poder controlar os seus pensamentos é muito foda. É igual eu falo, do mesmo jeito que existe facção, existe tecnologia. A tecnologia deles é coisa de ponta. Eles colocam câmera, literalmente câmera, para te vigiar. Você acha que eles um obsessor inteligente, um cara inteligentíssimo, vai ficar o dia inteiro ali do seu lado enchendo o saco? Vai, ele tem ferramenta para isso. Esse tipo de ferramenta ele vai instalar na sua casa. Ele vai saber todos os passos que você dá, entendeu? Tudo que você fala. E quando a sua conexão com ele é muito forte, onde que existe até emaranhamentos de fios conectados a você no seu cérebro astral com o dele, então literalmente ele consegue te comandar de longe. Ele pensou algo e esse pensamento já passa para você, você começa a agir através desse pensamento. Então esse tipo de obsessor, eles são muito perigosos. A gente fala que eles são os magos negros, né, do astrais. O que seriam os magos negros? Os magos negros são pessoas que tiveram muito conhecimento espiritual nessa vida e desencarnaram, ou então pessoas que trabalharam com a mente humana, com a psique humana, que sabem literalmente todos os gatilhos ali que uma mente humana tem. Geralmente essas pessoas, quando elas desencarnam e não aceitam a luz ou algo do tipo, ou se prende na matéria por algum desejo, por algum motivo, eles viram esse tipo de espíritos subjugadores, porque eles têm muito conhecimento, e você só vai levar daqui o conhecimento que você tem. Então, por isso que é muito importante você ter um conhecimento espiritual, de você saber pelo menos o básico do que está acontecendo na sua realidade espiritual, para quando você chegar a desencarnar, você não passar por momentos difíceis, por momentos constrangedores, entre aspas, porque muita gente que eu converso não faz a mínima ideia como funciona a realidade espiritual. A gente acha que vai morrer, vai ficar num sono eterno, ou vai aparecer um anjinho lá e vai te levar. Não é assim. A sua consciência, ela vai te levar para lugares onde você está vibrando, onde o seu espírito está emanando certo tipo de energia. Então, às vezes você vai desencarnar, você vai chegar em um lugar onde não tem anjo, não, parceiro. E se você não souber como se portar lá, como caminhar nesse tipo de ambiente onde você toma muito na tarraqueta, literalmente você vai ficar preso lá por um bom tempo. No próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho como evitar esse tipo de assédio, esse tipo de coisas que acontecem na nossa vida, porque tem várias maneiras da gente poder evitar um pouquinho. Não tem como você ser isento do assédio, né? Então é isso. A aula de hoje foi bem rápida também, pra gente falar um pouquinho sobre como funciona esse tipo de assédio. Nas outras aulas a gente também já falou um pouquinho dos anjos da guarda, dos seus mentores. A gente falou um pouco também dos espíritos obsessores. E nessa aula 7ª a gente deu finalização no assunto dos espíritos obsessores, certo? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o que você faz para você evitar o assédio. A gente vai falar um pouquinho disso
E em sequência a gente vai dar introdução sobre o que é energia consciencial. A gente vai falar sobre o chakra e o cordão de prata. E tá quase chegando a parte que a gente vai falar sobre técnicas, e que eu também vou falar sobre algumas experiências que eu comecei a ter desde quando eu comecei a praticar projeções astrais. Mas por enquanto é isso mesmo, né? Eu não vou ficar fazendo aulas muito grandes não, porque eu sei que conteúdo muito grande é meio chato de assistir. Então acho mais fácil a gente ir fazendo um conteúdo meio que picadinho assim, pra ficar um negócio mais leve, né, de se ver, não ficar aquela 40 minutos você ficar vendo um vídeo. Então vamos falar uns meia horinha, uns 20 minutos, meia hora, e depois mais uns 10 minutinhos você fica ali tendo a sua reflexão sobre tudo que você escutou aqui, certo? Eu vou ficando por aqui. Antes de eu ficar por aqui, eu vou deixando mais um recadinho. Vou pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Comenta se você tiver alguma dúvida. Assina o sininho para você não ficar por fora dos vídeos que vão ser lançados aqui. Se ativar o sininho, vai lançar o vídeo, você já vai saber ali, né, que o vídeo tá no ar. E não deixe também de compartilhar com aquelas pessoas que gostam de ouvir assuntos espirituais. Outro recadinho também, eu quero convidar você a acessar nosso site www.manualdoprojetor.com.br. Entra lá. Se você não tem paciência de estar aqui com nós aqui presente aqui, ou de ficar esperando eu lançar as aulas, vai lá no nosso site e adquire o nosso e-book. É baratinho, cara, R$ 9,99 para você ter um conhecimento incrível sobre projeção astral, e também para você já pegar ali o conteúdo ali, já devorar ali a todo o conteúdo se você quiser, se você não tem essa paciência, né, de poder ver de pouquinho em pouquinho essas aulas que estão sendo introduzidas, certinho? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Fui!